O São Paulo Futebol Clube, vendo seu presidente sofrer um impeachment, ele pode se afastar a qualquer momento. Novo escândalo aparece no time do São Paulo. É um novo escândalo que foi uma coisa gravíssima que rolou hoje com relação àquele áudio vazado que a matéria da Globo teve acesso. Saiu, quem vazou o áudio é uma coisa assim, só piora. Vai analisando a situação, só piora. E o Ministério Público é uma nova investigação sobre gestão temerária. Então o Casares agora não tá só beirando o impeachment ou a própria renúncia. Ele também está beirando ali a cadeia mesmo. O São Paulo virou caso de polícia, caso de matéria de Fantástico, coisa muito grave, mas muito mesmo. E o dia de hoje, ele tem sido crucial, porque eu vou explicar. O São Paulo, ele tem uma situação que se o Casares tiver os votos a favor dele para não sofrer impeachment, ele pode continuar, mas a coisa rolou, deu volta, deu cambalhotas, virou o mundo e agora nós temos coisas novíssimas, urgentes, porque o São Paulo vai sim dar a volta por cima e as mudanças começam agora. Só que também tivemos outros nomes como o de Muricy Ramalho e Rui Costa que chegaram nas páginas investigativas. E a coisa não tá brincadeira não. Chega comigo aí, deixa esse likeão pra dar uma moral, fortalecer o trabalho aqui também. E se inscreva aqui comigo, venha, faça parte desse time que só cresce. Faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Olha só, meu povo, é o seguinte, o São Paulo, ele tem uma nova ali, um novo processo do Ministério Público que abre uma investigação contra Júlio Casares e a coisa, ela é muito grave. Eu não vou ficar lendo tudo aqui não, mas só pra você ter uma ideia, o Ministério Público, ele coloca ali, né, a promotoria pública que é lá do pessoal do Patrimônio Público e Social Capital, então eles querem apurar essa gestão temerária. Temerária é quando você arrisca tudo, é quando você trata, nesse caso de São Paulo, com desleixo, igual lixo, você pode colocar o São Paulo na falência, e isso é temerário, é quando você arrisca demais, entendeu? E aqui a investigação, ela se baseia em atos administrativos com potencial dilapidação patrimonial, é destruição do patrimônio do São Paulo. Então entra na destruição que o São Paulo é colocado pelo Júlio Casares nessa gestão dele aí, e os caras foram no Ministério Público para poder avaliar, analisar e colocar no nariz dele porque ele merece. Desvio de finalidade. Desvio de finalidade é mais ou menos a situação do Júlio Casares, ele não ter se preocupado tanto assim com o São Paulo e ter tratado o São Paulo como uma ponte para outros fins. If you know what I mean, se é que você me entende. Por exemplo, o que é um outro fim do São Paulo? Talvez vender um jogador por causa de empresário que você tá devendo dinheiro, você despedaça, o empresário te coloca mais 2, 3 jogadores no time, não são os caras que você queriam contratar, não tô falando que o São Paulo fez isso, mas pode ser, né? Faz sentido, parece, vamos ver as investigações. Favorecimento de terceiros ou familiares do dirigente. Então, qual que é o favorecimento de terceiros? Poxa, Douglas Schwartzman, o diretor do Júlio Casares, da base lá, ele veio e falou, eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Seria beneficiamento de terceiros? Mara Casares, a que carrega o nome do Júlio Casares, era a diretora do departamento do futebol feminino, lá, departamento lá do... O feminino era dela, e aí ela tem os ingressos que vai pra a famosa Adriana, a mulher do áudio vazado. Então, assim, é terceiros e família, é beneficiamento. O negócio é grave. E eventual utilização de recursos públicos ou benefícios fiscais com risco de violação de direitos coletivos relevante ao interesse social e lesão ao erário. É o documento que coloca no Ministério Público, eles estão colocando ali o Casares como essa gestão temerária. Tipo assim, você quer acabar com a sua empresa? Acabe. Quer acabar com o time do São Paulo? Entra agora nessas questõezinhas aqui, o Ministério Público ele abre investigação e a coisa vai ficando muito top. Todo São Paulino imaginava isso aqui, que desde Carlos Miguel Aidar, com o caso da Sinara Maturana, que era a namorada dele, com a compra do Iago Maidana, dali a pouco o São Paulo tava devendo, do nada, você não trouxe ninguém, tava devendo 18 milhões pra namorada do Aidar, era alguma coisa nesse sentido, e aí os caras perdoaram a dívida, tamanha era a sujeira que poderia ter por baixo do tapete. Aí entrou o Leco fez uma gestão horrorosa, não sei se nesse nível aqui, em termos de futebol horrível, mas nesse nível aqui eu nunca tinha visto na minha vida. Agora o Casares, com Mara Casares, Julinho Casares, filha não sei o que Casares, Douglas Schwartzman, você tá indo pra um nível muito grave.
E aí aqui a coisa chega a poder colocar o Júlio Casares na cadeia. Fora o negócio do dinheiro, né, dos depósitos em conta pessoa física, 1,5 milhão, não sei o que, dá 11 milhões, depósitozinhos com o valor certinho para não levantar a lebre, levantar a suspeita. Então tem muita coisa rolando que é uma sujeira gravíssima, que o São Paulo tem convivido com essa sujeira gravíssima e isso vai acabar agora. Então o torcedor São Paulino que hoje tá um pouco desanimado e achando que nada vai mudar agora. Não só essa gestão do Casares acabou, e acabou mesmo, como também o próximo presidente vai saber que tem gente por aí de olho. Então as autoridades nunca foram tão bem-vindas, né? Nossa, que delícia de ver que alguém está olhando por nós ali. O São Paulino não tinha condição, era só protesto, xingaram o Casares na arquibancada. Talvez um Morumbi Zero, criticar um técnico, não tem muito onde ir. O São Paulo é desse grupelho desgramado aí, agora os caras eles se complicaram e o Júlio Casares ele se lascou e não vai mais ter salvação por causa dele não. Olha só, uma coisa impressionante que eu vi aqui, só pra começar. Muricy Ramalho e Rui Costa são chamados pra depor na polícia, então eles vão falar lá, vão ser ouvidos. Isso aqui não tem problema, tá? O cara ser ouvido. Então vamos chegar, Muricy, você viu tal coisa? E o Muricy, não sei, não vi, ele vai falar o que ele viu. Então digamos que ele tenha... Você viu o Júlio Casares trocando dinheiro com um cara no corredor? Muricy, não vi. Ou então vi sim, vai ser por aí. Então falando uma coisa hipotética, né? Mas só pra ilustrar aqui o que está acontecendo. Ele vai ser chamado pra ouvir o que ele passou. Porque o Muricy Ramalho, publicamente, é uma figura muito querida e muito honesta, né? Uma carreira inteira pública. Você falar que o Muricy não é honesto também é burrice. Agora, ele estava no meio dessa sujeira toda. Ele não percebeu absolutamente nada. Ele não viu nada, ele vai continuando lá. Acho que ele não viu nada, foi enganado lá dentro e agora o Muricy vai sair. Mas antes de sair vai ter que prestar depoimento, o que é uma coisa muito triste para a história do Muricy e com ele eu estou, tá? Eu sei que tem muita gente colocando aí que o Muricy também vacilou de ficar com os caras, mas eu estou com o Muricy, sei da índole, sei do caráter, sei da pessoa que é. E vai se safar disso aí, que não vai... mas olha como é ruim você lidar e andar com gente suja, né, cara? Olha onde chega. Rui Costa eu não conheço, não vou falar do Rui Costa, eu deixo de lado aqui, porque o Rui Costa eu não confio também. Teve o lance com o Juan Tressoldi que ele bateu o pé, queria contratar, acabou não dando certo, depois descobriu que o Juan Tressoldi era agenciado pelo concunhado do Rui Costa, então não quero nem entrar no lance Rui Costa, quero que justiça seja feita para o São Paulo Futebol Clube. Agora o São Paulo, ele conseguiu, né, na figura dos seus conselheiros, ele conseguiu ganhar na justiça que o voto para impeachment do Casares, vamos falar de impeachment, adiós, Casares vai cair. Se liga só, o caso do impeachment do Casares, o São Paulo, enquanto Casares ou Tenhares, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele gostaria que o voto fosse apenas presencial. Você tinha que ir lá no São Paulo, com enchente, alerta severo de meteorológicos chegando no celular, e às 18 horas da noite, da tarde, era para ir lá no Morumbi, na sexta-feira, para votar o impeachment do Casares. Então eles queriam que não desse quórum, que não desse a corda, não puxasse pro lado. Então, neste caso, os conselheiros, que muitos estão viajando, muitos estão de cama, são idosos, outros estão doentes, os caras eles não querem ir lá, queriam voto pela internet, voto por videoconferência. E aí o São Paulo, esses conselheiros pediram na justiça e ganharam. O São Paulo com Júlio Casares ou Tenhares prontamente fizeram recurso para rebater, porque eles são sujos, eles são repugnantes. O discursinho do Tenhares de que não, que nós só queremos o voto aberto para uma possível recontagem, não cola. Isso não cola. Então, nesse momento, a justiça não aceita o recurso do Casares, do Tenhares lá, deixa os caras liminar e o voto pode ser híbrido. Você pode ir lá ou votar também pela internet. E o que eu fiquei sabendo hoje é que o São Paulo tem a estimativa dos votos a favor do impeachment é de 202, número 202 votos. Para ter o impeachment, falaram em 171 votos a favor do impeachment, o Casares cairia. Estão dizendo que a oposição a Casares já chegou em 202. E isso é assunto demais porque o Casares cai amanhã. Se isso se confirmar, o Casares cai amanhã.
Mas ele pode ainda tentar uma renúncia ainda de última hora. Se o Casares ele for realmente inocente, ele pode tentar uma renúncia, se defender e voltar para ser presidente um dia. Mas ele vai, vamos ver como é que vai ser. Acho que a renúncia não está descartada não. O Casares deve renunciar antes de ter essa vergonha desse voto aí para ele sofrer esse impeachment. E uma coisa que aconteceu hoje foi gravíssima. O Jorge Nicola, jornalista, ele divulga lá uma reviravolta. Ele coloca uma reviravolta no caso do escândalo dos ingressos lá do show. Então o Nicola ele coloca uma matéria que não é uma reviravolta. Ele coloca ali que o Vinícius Pinotti, pra quem não se lembra, o cara que ajudou o São Paulo a comprar o Centurion, que naquele momento que ele ajudou, ele entrou como um investidor do São Paulo, acaba ficando ali dentro, ele tava agora como um consigliere, sabe aquele conselheiro do Casares? E aí ele pega e sai da gestão do Casares. Ele saiu e agora vaza hoje, na matéria do Nicola, que o próprio Pinotti vazou o áudio. Pam, 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 pam. O que tá rolando aí? A pessoa lá que chama Adriana, lembra do áudio do Douglas Schwartzman com a Mara Casares? Ele não falava com uma mulher? Ele falou assim, Adriana, você tem que tirar o processo lá, você tem que tirar o processo crime, você tem que tirar a queixa. Lembra disso? Essa Adriana, ela foi a pessoa que fez a denúncia pra uma pessoa que roubou os ingressos dela. Essa Adriana, que era amiga da Mara Casares, ela virou as costas. E aí a Adriana, o que ela fez? Ela coloca hoje, ela faz uma carta colocando pra Mara Casares, desculpa, eu não quis nada disso. Tiraram aquele áudio, 45 minutos de áudio. Tiraram aquele áudio do contexto. Você é gente boníssima, Mara Casares. O Júlio Casares, um amor, não tem nada a ver com ele, coisa e tal. Ela faz um texto todo pronto pra defender Júlio Casares e Mara Casares. E aí ela ainda coloca, quero te encontrar pessoalmente. O vilão aí é o Vinícius Pinotti, é o Pinotti que tá fazendo um monte de coisa. Você fala, que Pinotti? Mas por que o Pinotti aparece como um vilão? E aí surge a matéria do Nicola agora que a Mara, essa Adriana teria vendido o áudio pra um cara que tava ali junto com o Vinícius Pinotti. E o Vinícius Pinotti, ele pegou o áudio e ele vazou. Aí tudo bem, o Vinícius Pinotti vazou o áudio pra Globo lá que fez aquela matéria. Aí você fala, e aí Vinícius Pinotti, como é que é? Me fala aqui, você vazou o áudio? Perguntaram pra ele. Ele chega e fala, vazei mesmo. Uma bandida, uma pilantra daquelas merece, eu vazei mesmo o áudio. Então ele admite que ele vazou o áudio porque ele quer o bem do São Paulo. O que tá pegando pra mim aqui é que o Vinícius Pinotti ele vai ser o concorrente agora à presidência do São Paulo. Não agora com a queda do Casares entre o vice, mas depois, para a próxima eleição, o Pinotti ele deve ser o presidente do São Paulo. Agora, ele é o cara que articula uma queda do Casares. E não é uma articulação, ele deu um golpe, ele nada disso. Ele simplesmente vazou a verdade. O áudio, ele é verídico, ele é verdadeiro. Os caras compraram esse áudio, essa informação inclusive de comprar o áudio, a informação que chega é que um cara lá que foi procurado pela essa Adriana, ele vai comprar o áudio e ele paga 200 mil reais, ele coloca o cheque na mão dela, não endereça pra ninguém, uma história cabeluda que ainda vai ter um desfecho. Hoje seria um cara comprando os áudios, entregando pro Pinotti e o Pinotti vazando os áudios na mídia. E aí o Júlio Casares ele cai, Belmonte cai um pouquinho antes e agora ficou assim. O Olten Aires passando vergonha, Carlos Magno citado no áudio, Douglas Schwartzman cai, Mara Casares cai, todo mundo caiu. O impacto disso, ele é gigantesco, ele é tão gigantesco que o Júlio Casares, além de poder ir pra cadeia, ele perde a vaga, ele perde o cargo. E eu não me lembro de um presidente ter sofrido um impeachment no São Paulo. O Casares, ele fica sem nenhum tipo ali de apoio mais. A torcida só vai a Júlio Casares. As torcidas organizadas romperam com o Casares, tanto Independente como Dragões da Real. Então, torcedor, ele não tem mais. Ele que já foi o cara do momento, né? O Júlio Casares, o presida e coisa e tal, ele acabou. A vida pública dele enquanto São Paulino acabou. É melhor ele tentar outra coisa. Tentar televisão, alguma outra coisa aí, porque enquanto São Paulino, a vida dele acabou. Se o Leco e o Aidar nem aparecem mais, porque o São Paulino detesta, o Casares ele superou o Leco e o Aidar juntos, na questão assim que ninguém gosta mais dele. Então ficou muito pesado pro Júlio Casares, e agora com o Pinotti dando essa porrada nele aí, em termos de lá dentro, vazar o áudio, o Pinotti não é qualquer um, né? O Pinotti, pra começar, o que eu fiquei sabendo anteriormente é que ele estaria junto com o Marco Aurélio Cunha e também com o Carlos Belmonte, combatendo ali essa questão da situação do Júlio Casares para tentar uma oposição forte. Porque o São Paulo até então, ele nunca teve uma oposição forte, agora teria. Então, nesse caso gravíssimo aí, o Pinotti ganha muita força e o Casares perde toda a força dele. O Olten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, não
sei ainda como ficará, mas Casares cai amanhã e cai mesmo. 99,9% que ele cai. Agora basta saber se ele vai sofrer impeachment por voto ou se ele vai renunciar um pouquinho antes. A força total pro lado de Vinícius Pinotti, e o próximo presidente, que é o vice do Casares, vai votar pelo impeachment, ou seja, ele é o vice, mas ele quer realmente o Casares fora do São Paulo. Votando pelo impeachment, ele já coloca ali que o São Paulo que ele vai pro mercado buscar reforços, buscar jogadores e cortar gastos inúteis. Esse é o ponto crucial. Ele quer cortar gastos inúteis. Não é gasto de cara bom, é gastos inúteis dessa gestão temerária que o Casares tem feito no time de São Paulo, talvez beneficiando, a investigação, beneficiando amigos e parentes próximos. Então, se o Casares fez isso realmente, tudo que está se desenhando, o gasto do São Paulo hoje ele é enorme e é um dinheiro que você não sabe para onde vai, porque será que não estão parentes embolsando, amigos embolsando? O negócio ficou gravíssimo e o bicho pegou, mas pelo menos acho que o pior já passou e agora o São Paulo, a partir de amanhã, de sexta-feira, começando sábado, começa um novo presidente babando para fazer história no São Paulo. Não conheço a pessoa, mas ser um gestor temerário agora, ser um gestor ruim ou alguém que rouba o São Paulo, acho que não é um bom momento não, hein? Então o São Paulo vai melhorar impreterivelmente. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!